Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Hoje daremos continuidade ao estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começarmos, vamos fazer um breve relaxamento? Vamos elevando nosso pensamento ao mais alto, nos conectando a Deus, nosso Pai. Agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, junto da espiritualidade amiga, o nosso mentor protetor. Vamos pedindo auxílio para iniciarmos o nosso estudo de hoje, que tenhamos o coração e a mente abertos, preparados para acolher mais um ensinamento de Jesus. Que assim seja. Bom, vamos lá, seguindo nossos estudos no capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo é intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. Já estamos há algum tempo estudando este capítulo, é um capítulo de grande importância, né? Já falamos anteriormente sobre a caridade, e aí a misericórdia ela vem como esse grande complemento, né? Não tem como a gente exercer a caridade sem exercer a misericórdia. E aí hoje em específico vamos estudar os itens 16 e 17 que tratam da indulgência. São mensagens de dois espíritos amigos. Então eles vão trazer aqui as observações sobre a indulgência. No item 18 ainda continua esse tema. Então a gente sempre deixa recomendado, né, que além dos vídeos que a gente faça a leitura em casa, faça as nossas interpretações, faça as nossas pesquisas, porque realmente o Evangelho a gente estuda e reestuda, porque a cada dia a gente tem ali uma propensão maior para o entendimento do Evangelho. Então vamos lá, o que é essa indulgência, né, que tanto se fala? A indulgência, ela tem 3 características. Então vamos lá. Primeira é não ver os defeitos alheios. E se os vê, então caso a gente observou o erro do outro, a gente evita comentar e divulgar. Segunda característica, se nós conhecemos esse defeito alheio, nós ocultamos esse defeito, evitando que se propague, ou seja, nós não ficamos falando sobre o defeito do outro para as outras pessoas. Terceira característica é atenuar esses defeitos do outro. Então vamos lá. A primeira, não ver esses erros, ou se a gente ver esses defeitos, né, dos outros, a gente não ficar comentando. Segunda, ocultar esses defeitos para que eles não se propaguem, justamente o não comentar, o não ficar utilizando isso como tema de conversa. E o terceiro é, se esses defeitos precisarem de ser debatidos em algum momento, claro que não com outras pessoas, mas com a própria pessoa que falhou, também vamos atenuar esses defeitos. É o que a gente faz? É o que a maioria das pessoas aqui no planeta Terra faz? Não, não é. Existe uma brincadeira que fala assim, que o assunto das rodas de conversa é sempre um. É o outro, é aquele que não está. É muito comum a gente encontrar em rodas de conversa a pessoa não ter assunto, não ter o que dizer, então ela começa a falar do outro, do ausente. Então é esse o ditado. Numa roda de conversa o assunto é sempre o mesmo, o ausente, aquele que não está lá para se defender. Então infelizmente existe, né, essa mania que se chama maledicência, ou que popularmente chamamos de fofoca. Então ficamos aí falando da vida alheia
claro que sempre sob um olhar muito crítico, como se nós fôssemos os juízes da vida alheia. Claro, não somos juízes da nossa própria vida, mas da vida alheia nós somos, não é? Muito bons juízes, inclusive. Então a gente se acha aí no direito de falar e de julgar as atitudes dos outros. Isso é completamente incorreto. Isso também nos prejudica, a gente vai entender um pouco mais, né? E realmente julgar o outro não está na nossa alçada, porque quem somos nós para julgar o outro? Outra característica da indulgência é não fazer observações chocantes e nem trazer a censura nos lábios. Porque sim, quando a gente vai falar mal do outro, a gente não fala de uma coisinha pequena que o outro fez. A gente vai lá e põe num aumentativo. Ai, você viu que horror, que fulano fez isso, aquilo, outro, mas eu já imaginava, porque já dava sinais. Porque lembra daquela vez que, né, a gente vai fazendo uma grande salada de acontecimentos que a gente entende que foram ruins, e aí faz uma pintura de um quadro de horror, né, do que aquela pessoa causa, do que aquela pessoa é, e isso é totalmente incorreto, e isso é muito mal, isso é muito cruel com alguém. Então, dentro da indulgência, a gente não faria essas observações chocantes, não traríamos a censura nos lábios, ou seja, esse julgamento, ser impiedoso mesmo com essas faltas. Mas aí a indulgência traz conselhos quase sempre velados. Então, aí que fica a diferença, né? Que a gente pode no primeiro momento pensar assim: ah, então a indulgência é não ver o erro do outro. Então eu vou pôr uma venda aí nos olhos e vou fingir que nada aconteceu. Não é isso. Por quê? Vamos ver ali as atitudes de Jesus, né? Ele que é o nosso exemplo, ele que é o nosso guia. Quando Jesus via alguma atitude que não era legal, o que ele fazia? Ele saía falando para todo mundo? E olha que naquela época tinha muita gente que não era legal. Tinha muita gente que era muito cruel. Não, ele não ficava falando para todo mundo, ele não colocava as pessoas umas contra as outras, ele não fazia isso. Ele buscava atenuar essas faltas e também ele não passava pano. Porque quando era necessário corrigir alguém, ele ia com essa pessoa no particular, não na frente de todo mundo, e aí ele dava conselhos. Então ele também não chegava com o dedinho na cara pra falar: olha, você fez isso, aquilo, aquele outro, você não pode fazer isso, aquilo, aquele outro. Não, ele dava um conselho. Porque se a pessoa quiser, ela vai aceitar o conselho e vai mudar. Se ela não quiser, daí ela segue a vida dela como ela bem entender. E assim, nós gostamos que seja com a gente. A gente não gosta que ninguém fique mandando na gente ou dizendo o que a gente tem que fazer ou não fazer. Mas ouvir bons conselhos é sempre muito útil, porque naquele momento de crise que a gente não sabe o que fazer, esse conselho pode tirar a gente de uma situação muito arriscada, de uma decisão errada. Ter um bom conselho muitas vezes é crucial para que a gente tome boas atitudes. Então a indulgência ela tá aí. Se a gente viu um defeito, se a gente viu um erro alheio, a gente não vai simplesmente passar o pano e deixar aquilo se repetir, mas no particular chamar essa pessoa, né, e comentar com ela, conversar com ela, tentar entender o que aconteceu e aconselhar para que ela possa fazer da forma correta das próximas vezes. Porque a gente sabe muito bem, né, que quando a gente erra, é muito chato ter alguém pondo o dedo na nossa cara, nos expondo. A gente não gosta disso, ninguém gosta disso. Então, dentro dessa regrinha simples do que a gente não quer que faça pra gente, né, que a gente não vai fazer pro outro, é a mesma coisa. E todos nós erramos. Aí que tá a base da indulgência. É aquele assim, se eu erro, o outro também erra. Então eu não posso falar nada. Eu não posso apontar dedinho, eu não posso julgar, eu não posso criticar ninguém. Porque o erro do outro foi hoje, o meu erro foi ontem, anteontem, amanhã, depois de amanhã. Nós vamos estar aí incorrendo em erros, em
em dificuldades. Faz parte do nosso aprendizado, né, aqui no planeta. Então, o que a gente gostaria que fosse feito conosco, a gente vai fazer pro outro. Não gostamos que nos corrijam na frente de todo mundo, não gostamos que fiquem falando dos nossos erros toda hora, ou então nos reduzindo ao nosso erro, tipo, eu posso ter um defeito ali, mas ele é só um defeito, ele não engloba tudo o que eu sou. Então a gente também não gosta que fiquem nos reduzindo ao nosso defeito, e por aí vai. É muito simples se a gente se autoconhecer e perceber o que a gente não gosta, pra saber o que a gente não vai fazer pro outro, né? O que a gente não vai provocar no outro. Aí a gente lembra assim que a indulgência, ela tá aí junto do perdão, ela caminha junto do perdão. Pelo que a gente consegue entender, né? O perdão, ele é a nossa primeira etapa. Porque a gente já se sentiu ofendido, né? Então vai ter que perdoar agora que você se sentiu ofendido. Então ele é a primeira etapa. A gente aprende a perdoar. A indulgência, ela vai existir a partir do momento que a gente já está exercitando um pouco do perdão. E lá, bem futuramente, quando a gente já estiver bem mais evoluído, que a gente não precisar mais perdoar porque não vai se sentir lesado, a indulgência já vai ter crescido. Porque a indulgência justamente é esse olhar tolerante. Então a gente não fica nem ofendido, entendeu? A gente observa, entendi que o outro agiu dessa forma, mas é o que ele consegue fazer. Percebe que a gente não tem, com a indulgência a gente não tem tempo nem de se sentir ofendido, porque a gente sabe que o negócio tá no outro e não na gente. É bem por aí. E aí no Evangelho, todas as vezes que a gente faz a nossa prece, né, o Pai Nosso, a gente tem essa frasezinha: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Então é mais ou menos, né, essa balança. A gente pede para que Deus nos perdoe na mesma medida que nós estamos perdoando os outros. A gente pede que Deus atenue as consequências das nossas faltas na mesma medida que a gente também está sendo tolerante com o outro. À medida que a gente percebe que pelo Evangelho, ela é sempre proporcional àquilo que nós pedimos para Deus quando a gente erra. A gente pede perdão. E também a gente pede forças, porque a gente sabe que vai vir a correção. Que, né? A gente sabe que está em aprendizado, que a vida é esse aprendizado, e que virão oportunidades para a gente se corrigir, e que não vai ser fácil. Então, a gente sempre pede assim para Deus que nos auxilie, que nos dê forças, para que a gente possa vencer essa nossa dificuldade. Porque vocês sabem bem, quando a gente tem um vício, uma dificuldade, é difícil de se livrar dela. E aí as provas vêm, e vêm bem naquilo que a gente acha difícil de fazer. Então a gente pede a Deus muita força, a gente pede amparo da espiritualidade amiga, para que a gente consiga ir vencendo aos poucos. E aí, esses amigos espirituais aqui, que a gente está estudando hoje, eles falam disso também, que a gente pode fazer isso. Isso que a gente pede para Deus, a gente pode fazer para o outro. Nossa, como assim, né? A pessoa me magoou e tal, e aí eu ainda tenho que fazer, tá ali ajudando ela? Também não é assim. Como que a gente vai fazer? A gente faz a partir da nossa prece. Há algumas semanas atrás, eu estava comentando sobre o poder da prece e como ela é eficaz, como ela realmente funciona. Então, quando a gente for fazer as nossas preces, pedindo perdão pelos nossos erros e também perdoando, né, que é um processo meio lento, meio dificultoso, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. A gente pede a Deus que nos ajude a perdoar. A gente também faz o quê? A gente vai desejar o bem para aquela pessoa, porque ela está incorrendo no erro e ela vai colher também essas dificuldades do que ela plantou. Então vai ser difícil para ela. Se está sendo difícil para a gente, para ela vai ser difícil e meio. Então a indulgência também está aí, em perceber que o outro, ao fazer o mal, ele também está se enrolando e vai ser bem pior para ele. Então a gente pede que Deus possa ali auxiliar essa pessoa, iluminar ela, né?
que os mentores protetores dela possam auxiliá-la a escolher, fazer as melhores escolhas, ter as boas atitudes, para que elas não se compliquem ainda mais, para que elas não entrem em mais dificuldades. Olha só, eu vou ler aqui pra gente, é muito rapidinho, mas eu vou ler, vou contar aqui uma historinha que eu achei muito interessante, que se chama A Palavra. Ela diz assim, que uma senhorinha que tinha o vício da fofoca procurou um velho sábio para pedir conselhos sobre a maneira de conseguir o perdão dos seus muitos erros, porque, né, fofocou muito, cada vez que ela fazia uma fofoca era um erro. Aí esse velho sábio ficou pensando um pouco e falou assim para ela, olha, primeiro a senhora vai pegar um saco bem grande, vai encher com um monte de penas. Depois você vai esperar um dia que estiver ventando muito forte, vai subir lá no topo do monte, e aí você vai pegar esse saco, vai abrir e vai deixar todas essas penas voarem no vento. Aí ela falou, tudo bem, saiu, né? Já pegou o saco e começou a encher de pena. Aí chegou esse dia da grande ventania. Aí ela foi lá, né? Seguiu o conselho do sábio, subiu no morro e lá ela abriu esse saco e todas as penas que ela tinha catado voaram, saíram voando. E ela viu essas penas sendo levadas para vários lugares, porque o vento foi levando, né? Aí ela, muito feliz, foi até o sábio e falou, olha, eu já fiz o que você me falou, e agora eu tô perdoada? Aí ele falou assim, olha, não é isso não, a senhora só fez a primeira parte da tarefa, não era só isso. Agora a senhora vai lá e vai recolher todas essas penas que o vento levou e vai colocar todas de novo lá no saco. Aí ela ficou muito assustada e ela falou assim pro sábio, mas isso é impossível. Eu vi as penas voarem para todos os lados. Teve algumas que até desapareceram, tão longe que o vento levou. Eu não sei onde elas estão agora. Algumas eu posso conseguir recolher, mas o saco todo, impossível, não vou conseguir. O senhor está me exigindo uma coisa impossível. E aí o velho sábio respondeu para ela que o mesmo acontece com as más palavras que a gente sai falando por aí. Elas se espalham de mente em mente, de boca em boca, e vão para muito longe, às vezes tão distante que a gente não sabe nem as consequências que elas vão causar. Aí ele fala para ela que essas consequências também são dívidas dela, porque sim, foi ela que começou tudo isso. E aí ele continua, o melhor que a senhora tem a fazer, já que na maior parte das vezes não tem controle das suas palavras más, é ter cuidado com o que fala, para que não encontre depois, no final da sua vida encarnada, dívidas muito pesadas, que a origem a senhora nem se lembra mais. Então, vamos aí refletir no que temos pensado, no que a gente põe o olho. A gente põe o olho como a mosca, nas coisas podres, nas coisas ruins, nas coisas estragadas? Ou a gente põe nossos olhos, a nossa atenção, como a abelha, nas coisas belas, nas flores, no pólen, naquilo que é bom? Então, aí começa a indulgência, é onde nós colocamos a nossa atenção, onde nós colocamos os nossos olhos e as nossas palavras. Aí é o que nós estamos nos nutrindo. Nós estamos como a mosca nos nutrindo do lixo, do detrito, ou nós estamos como as abelhas nos nutrindo daquilo que é bom e ainda mais produzindo, porque as abelhas produzem mel. Então que possamos aí ter essa reflexão sobre a indulgência e que ela começa no nosso olhar, no nosso escutar, no nosso falar. Tá bem aqui na nossa comunicação, na nossa conexão com o mundo. Vamos levar essa reflexão para essa semana, para a vida e que possamos aí nos autoconhecer e fazer as nossas mudanças de pouco em pouquinho. A gente vai mudando sim, certo? Vamos pedindo sempre ajuda para Deus, para a espiritualidade amiga, vai tudo dando certo, de pouquinho em pouquinho. Que você tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Até mais, tchau, tchau.